Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. É isso mesmo, Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br, de volta aqui ao Em Boa Companhia. Bom dia, Fred. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Inconfidência. É um prazer estar aqui de volta. Estava com saudade aqui no estúdio. Prazer é todo nosso, Fred. Inclusive, quem quiser assistir a gente agora, a gente está com a transmissão na live aqui no Facebook, facebook.com/Em Boa Companhia. facebook.com/Em Boa Companhia, é o rádio com imagens para você assistir agora aqui os bastidores do nosso gigante do ar. Eu convidei o Fred para vir aqui hoje, à Rádio Inconfidência, para a gente falar sobre educação financeira. A gente vai falar sobre o seu papel na educação do seu filho. Você que tem aí crianças em casa, você que tem neto, sobrinho, afilhado. É importante educar os pequenos desde cedo para aprender, né, o real valor do dinheiro. Porque menino é assim, né, Fred? Tudo quer. Não pode ver uma coisinha que, pai, compra para mim. E a gente tem que, desde cedo, ir trabalhando essas questões na mente das crianças, não é? É isso aí, né? Como tudo na vida, tem limites. A parte financeira também, ela limita a nossa atuação, o que a gente pode ter, o que a gente deve querer. E como você bem falou, né? Boas referências são fundamentais na vida de um jovem, de uma criança. Muitas vezes são os pais, mas na ausência dos pais podem ser os avós, tios, padrinhos. E a criança é uma esponja. Pedro é pai, eu sou pai, nós sabemos. Eles estão nos olhando o tempo inteiro, tentando entender como é que a gente age para buscar orientar suas próprias ações, né? Quando o filho admira o pai, a gente já falou disso aqui em episódios passados, os exemplos são fundamentais. Dar bons exemplos, especialmente a seus filhos, faz toda a diferença, e se você não dá esses bons exemplos, infelizmente não adianta só falar, né? Aquela história, é fácil falar, difícil fazer. A criança escuta você falar uma coisa, mas vê você fazer outra completamente diferente. Muito provavelmente o teu exemplo de prática é o que ela vai ter como uma referência mais forte. Olha só, tem um termo cunhado pelos doutores em psicologia Brad e Ted Klontz, que fala sobre incesto financeiro. Aí a gente pensa, nossa, incesto financeiro é uma palavra forte, não é? É uma forma de abuso emocional onde o adulto usa o dinheiro para manipular uma criança para satisfazer alguma necessidade. Muitas vezes, este indivíduo acaba colocando na criança uma carga maior do que ela suporta na fase infantil e, assim, desenvolve conceitos errados e prejudiciais sobre o dinheiro quando, né, essa criança chegar à fase adulta. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né, do que você não deve fazer no sentido de ajudar o seu filho para você fugir, né, dessa prática do chamado incesto financeiro. E são coisas que, às vezes, Fred, as pessoas acabam fazendo até meio que involuntariamente. Eu fico imaginando assim. Eu acho que na correria, no dia a dia, na falta de educação financeira mesmo dos próprios pais, que, né, vamos pensar aí, nós que somos pais, a gente não teve educação financeira na escola, muito provavelmente não passou por uma educação formal, né, que nos ensina a lidar com o dinheiro, com a psicologia do dinheiro, né? Você acaba tomando algumas atitudes de forma impensada e, como a gente está falando aqui, né, maus exemplos vão sendo estabelecidos, tá? De fato, eu concordo com você, a terminologia aí é bastante forte, mas eu concordo com os autores aí que esses maus exemplos ocorrem de maneira até frequente em alguns lares, e eles interferem negativamente no sentimento que a criança vai ter para com o dinheiro, ou o uso do dinheiro, as finanças, tá? E é importante estabelecer uma relação positiva, né, com o dinheiro. Afinal de contas, ele faz
parte muito importante da vida das pessoas e é preciso saber lidar com ele da melhor forma possível. Por exemplo, quando os pais pedem aos filhos para atenderem o telefone para escapar de uma situação de cobrança. Você tem uma dívida, aí tá lá, né, o cobrador ligando para sua casa, aí você fala, não, menina, atende aí o telefone, fala que eu não tô. Isso já cria na criança uma sensação de que, poxa, né, meu pai é um mau pagador. Pois é, eu estava pensando até na melhor analogia para fazer aí, mas não consegui achar nada muito melhor. Mas imagina o que você tem toda a razão. Imagina o que uma criança pensa ao passar por uma situação dessa. Meu pai, primeiro, ele não conseguiu organizar suas finanças a contento para cumprir as suas obrigações. Ela transpondo isso, né, pro ambiente dela. Como você fala, olha, eu tenho um dever de casa para fazer, mas eu não vou fazer. E quando a professora me cobrar, eu vou sair correndo no corredor e se ela me der um boletim de ocorrência, não sei como é que se fala isso, uma advertência, etc., eu vou jogar fora ao invés de trazer para os meus pais verem e assinar. Quer dizer, é como se você negar um problema, ao negar um problema, fizesse com que ele deixasse de existir. Realmente é um comportamento muito irresponsável, né? E eu concordo plenamente, assim, totalmente inadequado, né? Primeiro, de ficar recebendo ligações de cobrança na sua casa significa que você não está com a casa em ordem e você é adulto, né? Você é pai, imagina a responsabilidade que é ser pai. Vamos, né, reconhecer. Não estou dizendo que é fácil, a vida é dura para todo mundo, mas é melhor encarar, enfrentar e buscar resolver. E muito menos envolver o seu filho num problema que aí sim, né? Isso não é um problema, né, para uma criança ter que lidar. Uhum. Outro exemplo do chamado incesto financeiro. Quando um dos pais compra algum presente para o filho, ou leva para algum lugar ou passeio e pede segredo, né, para que ninguém saiba. Me dá a sensação de que na cabeça da criança ele está fazendo algo errado, né? Algo escondido. Escondido, errado, certamente que está fora de um acordo, né? A gente falou aqui também, Pedro, foram tantos programas que eu me lembro uma vez a gente falou sobre finanças dos casais, a importância que há no casal entrar em acordo com um plano financeiro, né, para o domicílio, para as finanças da família. Então, provavelmente, quando você faz um plano desse, e diga-se de passagem, não é comum fazer isso, mas quando se faz, o casal entra em acordo. Isso aqui é válido, isso aqui não é válido, isso aqui está fora do que foi combinado, não é aceitável. E aí, o filho continua, como você começou a falar no programa de hoje, insistindo, isso eu quero, o coleguinha tem, ele não tem, ele viu na escola. E o pai, ao invés de lidar com aquilo de uma forma responsável, diz, olha, não está ao nosso alcance, nós temos planos de fazer férias no ano que vem, para isso nós precisamos economizar tanto por mês, né? E se eu comprar isso que você está pedindo, nós vamos nos desenquadrar aqui no nosso planejamento. Ele cede. Porque você é pai e eu sou também, muitas vezes discutir, explicar o porquê do não é mais difícil do que meramente ceder, né? E aí vamos dizer assim, nesse comportamento de atalho, né? Falar, eu vou ceder aqui, mas a mãe não pode ficar sabendo, melhor dizendo, o cônjuge não pode ficar sabendo, né? Então, além de você descumprir um compromisso, né, no orçamento familiar com o teu cônjuge, você inclui o teu filho como um cúmplice no errado, né? No mal fazer, assim. Então, a criança fica sentindo aquele peso, né, da responsabilidade por ter enganado a família, o pai ou a mãe, porque ela fez um passeio ou teve um presente que ela não devia ter tido. De novo, né? Eu acho que realmente é mais do que uma criança deve carregar, além de ser completamente incorreto. E fica também para o cônjuge, né, no caso o pai ou a mãe, se um cede muito escondido, parece que na cabeça desse pequeno vai ser tipo assim, então o meu pai é o gente boa, né? Porque ele me dá os presentes quando a minha mãe não está perto. E a minha mãe já é, digamos assim, a pão dura. Na cabeça da criança, se você tem essa atitude, você pode acabar atrapalhando. Tem que ser um acordo entre os dois. Olha, não podemos comprar isso, então
os dois têm que ter aquela meta. Certamente, você tem toda razão. Insere esse elemento de competição entre os pais, né? Um é o gente boa, o outro é o mala, é o chato, é o que nega, é o que não topa, que não é divertido, né? As crianças percebem isso muito cedo. Você vai ver com o Daniel, assim, ele vai descobrir o que ele pede para você e o que ele pede para tua esposa, né? Sim. Porque ele sabe, estatisticamente, ele não estudou estatística ainda não, mas ele já sabe na cabeça dele o que a probabilidade é maior com o Pedro do que com a Dani, né? Olha, uma outra informação em relação à prática do chamado incesto financeiro. Comum, né, quando os pais são separados, pode haver a observação e investigação da vida financeira do outro cônjuge, tendo como ponto de contato a criança, que vai analisar se o pai ou a mãe trocou de carro, comprou presente, comprou roupa. Me lembra também a questão da alienação parental, né? Casais que vivem separados, aí parece, você vai passar o final de semana com seu pai, olha lá se ele não está, né, com roupa nova, se ele não está comprando algo novo, porque vai que a pensão está em atraso. Infelizmente, essa aí eu já vi também acontecer, muito próximo, inclusive. Eu sou filho de pais separados, é uma situação traumática para a criança, né? Você vê a tua família assim, de uma hora para outra mudar muito na sua configuração, e eu entendo como os cônjuges separados, desquitados, divorciados, etc., passam a sentir esse clima quase que de guerra em relação ao ex-cônjuge, né? E aí é uma coisa meio, sei lá, é difícil falar, porque você está desconfiando que não está recebendo aquilo que devia, tem sempre a expectativa de quem se divorciou, de que o trato não ficou justo, né? Que fulano levou mais do que podia, merecia, de que o fulano... E volta num outro problema, né? Como as finanças nem sempre são compartilhadas, os cônjuges não conhecem a realidade financeira do casal, geralmente é quando se separa, né, que um vai tomar pé e fala, gente, mas e aí? O quanto é que eu tenho direito? Eu nem sei bem quanto é que ele ganha, quanto é que nós temos de patrimônio, quanto é que eu tenho direito. Então, fica aquela desorientação. Então, aí a mãe, como está brigada, não consegue conversar com o pai ou vice-versa, acaba envolvendo a criança nessa história como se fosse um espião, né? Como é que está vivendo? Vocês estão tirando férias para ir para o exterior? Seu pai trocou de carro? Uai, mas ele só está me pagando X de pensão? Será que eu não estou ficando para trás? Né? E aí a criança, coitada, que já está, vamos dizer assim, fragilizada pela, né, a separação dos próprios pais, se sente ali... num papel de fazer um leve trás, que certamente não é o papel dela. Então, muito bem, concordo também com esse ponto, totalmente desaconselhável, né? Respeita o sofrimento do filho que está tendo os pais separados, e se você quer fazer uma investigação no teu cônjuge, teu ex-cônjuge, perdão, acho que a melhor maneira é contratar terceiro, sei lá, um advogado para entender bem, né? O juiz vai pedir um levantamento dos dados que ele tem, e aí sim, extratos bancários, lista de bens, declaração de imposto de renda, para poder... E você faz uma revisão de pensão de uma forma formal, né? Judicial. Não envolva teus filhos nisso não, porque eu acho que isso não é papel deles mesmo não. Outra dica, quando os pais mostram falta de programação com as finanças e culpam os filhos pela situação. É muito triste, né, para a criança, Fred. Imagina, eu fico imaginando no sentido assim, mas você só dá despesa, menino, né? Tem que pagar isso para você, pagar a escola, pagar natação, pagar judô, pagar... É complicado, porque ali eu imagino que o pequeno já vai ficar assim, poxa, né, eu sou um gasto para os meus pais, né? Eu só dou despesa. Não, tem totalmente correta a tua avaliação. A falta de programação com as finanças é responsabilidade dos adultos, né? Se os pais, se os filhos, por exemplo, um presente para um filho, uma viagem para o filho, foi a responsável pelo descontrole financeiro naquele mês ou naquele período, não foi sem autorização dos pais, né? Que autorizaram a viagem ou que concederam um cartão. Muitas vezes pais concedem cartão de crédito e débito para os filhos fazerem algumas despesas, e ao
conceder isso, você tem que estabelecer limite. Olha, para isso pode, para aquilo não pode, tá? Então, assim, o controle pela aderência ao orçamento, o controle pelas finanças do casal, por mais que você queira envolver os teus filhos, a gente falou aqui também em outros programas que é possível envolvê-los cedo, né, para que eles tenham aos poucos consciência do que gastam, de como gastam, dos preços das coisas. Você está envolvendo os teus filhos, mas você não pode transferir a responsabilidade pelo orçamento para eles. A responsabilidade do orçamento, planejamento e de entender que houve furos é sua. Não transfira essa responsabilidade, muito menos os culpe por eventuais furos. A responsabilidade é sua. Assuma, né, e lide com ela. Se você deu o cartão de crédito para o teu filho e ele vai lá e está descumprindo um combinado, né, 2 ou 3 meses seguidos, bom, aí é o caso de você eventualmente retomar o cartão, estabelecer um outro arranjo, né, com cédulas, ou reduzir um limite, alguma coisa você tem que fazer, mas não vai criar essa sensação, né, como você falou, de puxa vida, eu sou um peso na vida dos meus pais. Eu acho que crescer, amadurecer, é tão difícil, achar o teu lugar nesse mundo é tão difícil, né? Você não precisa de mais esse peso nas suas costas quando você está amadurecendo. Agora, Fred, qual que é a sua opinião no sentido de, falando ainda em menores de idade? Porque a gente percebe, assim, muitas famílias, quando tem esse descontrole financeiro, e aí, digamos que o adolescente já está ali na casa dos 15, 16 anos, aí vem aquela história, né? Você tem que trabalhar para ajudar a pagar as contas da casa. Claro que depois dos 18 anos, né, a pessoa, né, se quiser até sair de casa, ter seu cantinho, mas morando aí morando debaixo, né, do mesmo teto, na casa dos pais, como é que você acha? É saudável, por exemplo, incentivá-lo a buscar um trabalho como menor aprendiz, e esse dinheiro, né, que ele recebe tem que ser usado também para as despesas domésticas, para ajudar, por exemplo, a pagar uma conta de água, uma conta de luz? Pedro, é difícil dar uma resposta categórica para essa pergunta. Acho que cada família vai ter uma realidade. Há aquelas famílias, inclusive, onde isso vai fazer muita diferença, né, porque a renda não é alta. E dá para fazer. Acho que dá para pegar uma parte do salário de um jovem aprendiz, 16, 17 anos, e contribuir minimamente para um orçamento, especialmente nesses lares mais pobres, onde, né, realmente há uma escassez muito grande. É óbvio que isso tem que ser feito de uma forma acordada, tem que ser feito de maneira a ganhar o respeito do jovem. Dizer, olha, você não vai forçado fazer uma coisa que você não quer, trabalhar que nem um louco e vai entregar todo o teu dinheiro aqui porque eu quero torrar a grana. Ele tem que entender que aquilo é para bens essenciais, que aquilo é porque o pai e a mãe tentaram aumentar a renda e não conseguiram, porque o pai se desempregou ou a mãe está no limite da carga de trabalho dela. Acho que nessas condições o mais, né, eu até entendo como aceitável, às vezes é possível. O mais importante é não ultrapassar a linha do respeito e da família como um núcleo enxergar a razoabilidade daquele arranjo. Bacana. Bem, e outra informação aqui que se enquadra na questão do chamado incesto financeiro é que os pais frequentemente reclamam e demonstram dificuldade com as despesas domésticas e de repente vão lá e compram algo caro. Isso para a criança é meio contraditório. Peraí, mas meu pai não está falando que está endividado, aí de repente, né, trocou de carro, então comprou uma coisa mais, né... E é aquela história que eu falei antes, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Assim, é incoerente, né, Pedro? Você está se desautorizando. Você mesmo está fazendo com que o teu filho não te escute mais, não acredite no que você fala. Você está dando para ele um exemplo de que ele pode, por espasmo, comprar uma coisa cara, né? Porque... né, por caro aqui, eu imagino que está fora do alcance das finanças da família, né? Ou seja, não planejado, vai impor um sacrifício financeiro futuro, vai te levar a não pagar uma fatura de cartão de crédito, que vai levar juros de rotativo, cheque especial, coisas assim. Então, é uma incoerência, uma inconsistência flagrante, totalmente desaconselhável e muito comum.
cada um tem o seu vício, né? A gente já falou, uns são sapatos, outros é o iPhone mais último modelo, o outro é o vinho, sei lá, a balada, realmente... errado, vamos marcar um xizinho aí, daqui a pouco vai ter um X no programa. Tem que ter tudo na ponta do lápis aí, gente, para você não ficar descontrolado. E a gente falou então de algumas características, né, desse chamado incesto financeiro, mas a gente também tem algumas dicas preciosas para você, né, que não quer expor os seus filhos a esse tipo de situação. Então, olha, saiba diferenciar educação financeira com transferência de responsabilidade, fique atento aos seus próprios sinais. Preocupação, ansiedade, sobrecarga e falta de apoio podem contribuir para esse distúrbio. Fique atento aos casos de infidelidade financeira, né? Assuntos dessa natureza devem ser resolvidos entre os pais, sejam eles casados ou não. Saiba equilibrar os pedidos feitos pela criança e evite dividir sua insatisfação pessoal e financeira com quem não tem como te ajudar. Exatamente. E pedir ajuda não é pecado, não. Você pode, né, procurar um profissional que vai ajudar você a colocar suas contas em dia, lá no Educando Seu Bolso, né, Fred? Tem muitos textos muito legais, tem o livro que eles lançaram também, com dicas para você usar ali, né, fazer uma poupança, fazer um investimento. A gente precisa realmente cuidar melhor do nosso dinheiro. Certamente. Acho que essas dicas, elas partem dos exemplos que nós demos, né? Diferenciar a educação, dar educação financeira para o seu filho, de transferir a responsabilidade, tem tudo a ver com um dos itens que você citou, né? Que é quando os pais mostram falta de programação com as finanças e culpam os filhos pela situação, né? A gente falou de sinais de preocupação, ansiedade, estresse, sobrecarga que faz com que você não se planeje devidamente, né? A história da infidelidade e os pais, casados ou não, se resolverem, tem a ver com o problema da separação. O pai não fala com o outro, acaba colocando o filho como um intermediário indevidamente, né? Quer dizer, equilibrar os pedidos feitos pela criança e evitar dividir a sua insatisfação pessoal financeira com quem não tem como te ajudar. É aquela história, assuma, a responsabilidade é sua, isso não é para o seu filho resolver. E pedir ajuda não é pecado mesmo, não. Estamos à disposição para ajudar, sempre temos ajudado um grande número de pessoas, mas o meu recado final, acho que nosso tempo está acabando aí, é que muito se pode fazer. Muito o próprio pai pode fazer, ou a própria mãe pode fazer. Não tem uma brincadeira, ninguém vai mandar um foguete em Marte. Isso aqui é bom senso. Isso aqui, educação financeira para criança, não é muito diferente do que os exemplos que você dá na sua vida, de responsabilidade, de exercício físico, alimentação e outras coisas que você sabe bem, né? Você precisa manter o respeito do teu filho, a admiração do teu filho, comunicar com ele de uma forma nivelada, sem ser autoritário, refletir sobre os seus atos, os exemplos que você dá, né? Ser um ser humano melhor. Eu acho que, no final das contas, mesmo se você precise de alguém para te ajudar no empurrão inicial, isso vai acabar nessas coisas que eu estou falando. Se você não conseguir praticar isso, muito provavelmente você vai acabar deslizando e incorrendo em um desses erros que a gente comentou aqui hoje. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes aqui, olha, sintonizados na live do Facebook. A Silvana Abreu estava sentindo muita falta do Fred. Abraço para ele, bom dia. Que legal, um abraço para Silvana. O Leonardo Torga também, né? Fred, aquele abraço. E aí ele fala aqui sobre a importância de educar também o bolso da turma das grandes fortunas. E assim melhorar a situação de todos nós. Abraço para o Leonardo. Yarin, Zaenep e Yacen, muito boa entrevista. Assim deve ser o rádio, orientando e divertindo. Hoje, mais do que nunca, temos que ter orientação financeira. Parabéns. Um abraço para Yarin. Obrigado. Legal. Gente, muito obrigado a todos que acompanharam aqui pelo facebook.com/Em Boa Companhia. Lá no educandoseubolso.blog.br você tem mais informações, né, para fazer aquela calculadora lá de investimentos. A gente está disponibilizando muita coisa lá para ajudar. O que não tiver, pede, a gente faz. O trabalho é grande, mas a gente faz com prazer. Quero agradecer a Eva também, que mandou mensagem mais cedo. Isso, a Eva, o Leonardo, o Darcy Miranda também, falando que quintas-feiras o programa é imbatível. É legal ter esse carinho. Muita saudade aqui da nossa coluna fixa quinta-feira. Mas sempre que o Pedro precisar, estamos aí à disposição. Com muito prazer que a gente
volta e tamo aí. Valeu. É isso aí. Mande um abraço pro Everton Veloso, nosso parceiro também, né? Que de vez em quando, outro dia eu ouvi uma entrevista dele aqui também em outro programa da rádio. Sim, com certeza. Um abraço aí para todos vocês lá do educandoseubolso.blog.br.